E hoje, 19 de abril, é o Dia do Índio. Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do país, perdendo apenas para o estado do Amazonas. A população estimada é de aproximadamente 74 mil índios. Conflitos de terras são apenas mais um dos problemas enfrentados pelos indígenas na sua luta pela sobrevivência. Para falar conosco sobre esse assunto, recebemos o deputado estadual Pedro Kemp, do PT. Bom dia, deputado. Bom dia, Pio. Uma satisfação participar do seu programa. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. E o que é que a gente vai comemorar hoje? Tem o que comemorar, deputado? Muito difícil falar em comemoração. Na verdade, é um dia para reflexão, para debates, e é importante nós reconhecermos que no Mato Grosso do Sul vivem 8 etnias diferentes, de índios, e uma parte dessas etnias tem o seu território, vive uma situação mais satisfatória, como é o caso dos Cadiuels, em Porto Murtinho, caso dos Guató, em Corumbá, e boa parte dos Terena, que é uma etnia bastante numerosa também, que já tem as suas terras demarcadas, conseguem reproduzir a sua vida material de uma forma mais satisfatória. Agora, nós ainda temos algumas etnias, principalmente os Kaiowá e os Guarani, que vivem uma situação, eu diria, é a situação de maior violação dos direitos humanos aqui no Mato Grosso do Sul. O Guarani, a etnia Guarani, ela por si só, ela é muito pobre, deputado? Muito e pobre. O Kaiowá acaba acompanhando isso aí também, que eles estão restritos a uma área muito pequena em Dourados. Esse conflito se resolveria de que forma? Na verdade, a Constituição de 88 estabeleceu um prazo de 5 anos para que o Estado brasileiro demarcasse as terras indígenas, e a etnia Kaiowá e Guarani aqui no Mato Grosso do Sul não tiveram ainda os seus territórios identificados e demarcados. Portanto, vivem em pequenas áreas, confinados em reservas. Essas reservas hoje são insuficientes, porque a população cresceu, e nós temos hoje muitas famílias vivendo à beira de estradas ou em algumas fazendas ocupadas e com a permissão do judiciário, por um tempo. O senhor falou até que nós temos aqui quantos acampamentos indígenas no estado? Nós temos em torno de 40 acampamentos indígenas, e Kaiowá, Guarani, todos eles, no sul do estado, de Dourados até a fronteira com o Paraguai. E essa etnia, ela vive uma situação muito precária, muita fome, miséria, desnutrição, problemas de alcoolismo, abuso sexual, inclusive, violência interna nas comunidades, e o problema do suicídio, o mais alto índice de suicídio do mundo registrado na etnia Kaiowá Guarani, que é, na verdade, reflete uma falta das mínimas condições de vida para que esse povo possa cultivar sua cultura, viver com dignidade. Agora, deputado, eles reivindicam um maior número de área para poder sobreviver, para poder plantar. O senhor acha que isso resolve o problema se o governo federal, o governo estadual e os produtores chegassem num acordo de que essas áreas ocupadas têm que devolver aos Guarani e Kaiowá? Eu digo sempre no debate que a gente faz na Assembleia Legislativa que o primeiro passo, que é muito importante, é a demarcação dessas terras indígenas tradicionais dos Kaiowá Guarani. Eu acho que esse é o primeiro passo e é fundamental. Não dá para os índios ficarem sem suas terras, mas não é suficiente, com certeza. Uma vez os índios estando sobre suas terras tradicionais, é importante que o governo também desenvolva políticas públicas para garantir que esses índios possam promover a autossustentabilidade nas aldeias e viver com dignidade. Então tem que ter políticas na área da educação, da saúde, atendimento à saúde, e principalmente políticas para que os índios possam produzir, e garantir o seu sustento. Também não é bom que o índio esteja numa determinada área e sobrevivendo do assistencialismo, de cesta básica o resto da vida. Então as duas coisas são importantes, garantir o acesso à terra, demarcar as terras como está prescrito na Constituição Federal, e ao mesmo tempo políticas públicas para garantir que os índios vivam com dignidade sobre essas terras.
Na volta dos comerciais, eu continuo conversando com o deputado Pedro Kemp. Até já. E eu continuo conversando aqui com o deputado Pedro Kemp, hoje, dia 19 de abril, dia do Índio, falando aí sobre essa população indígena em Mato Grosso do Sul. No sul do estado, onde vivem aí os Guarani Kaiowás, a gente está vivendo o conflito ali é maior, o problema ali é maior. Como é que a gente tem que atuar, deputado, para que esse caldeirão não cause uma explosão ali, criando já problema, como já tem criado, com morte tanto de índio como de produtores? Aqui no Mato Grosso do Sul, Pio, a gente vive uma situação bastante complexa, né? Porque as terras tradicionais dos índios Kaiowá-Guarani, no passado, elas foram alienadas, né? Inclusive com o aval, com a conivência do próprio Estado. Então, o antigo Serviço de Proteção ao Índio, SPI, ele colocou os índios em pequenas reservas, liberando as áreas de ocupação tradicional e se transformaram em fazendas hoje, né? E o problema é que aquelas pessoas que hoje estão nessas fazendas detêm títulos comprados de terras que foram compradas de boa fé, né? Não houve um processo assim como em outros estados de grilagem de terra, e nesse caso as pessoas perdem totalmente o direito e as terras voltam para os índios. No Mato Grosso do Sul, para que os índios possam voltar aos seus territórios tradicionais, é importante que o Estado também garanta os direitos de quem comprou essas terras de boa fé, né? Nós temos debatido isso, inclusive, com o governo federal, que aqui vai ser necessário um processo de indenização de produtores rurais para que essas terras possam ser devolvidas aos índios. Inclusive, a bancada federal defende que seja incluída no orçamento recursos para que se pague essa indenização? Importante dizer que nós já temos uma emenda, né, que foi apresentada pelos senadores do Mato Grosso do Sul, no ano passado, no orçamento, já uma rubrica prevendo recursos para a indenização dos produtores rurais. Então, veja bem, nós precisamos resolver esse impasse que nós estamos vivendo no Mato Grosso do Sul. Já passou da hora, inclusive, porque tem casos de violência, lideranças indígenas perseguidas, ameaçadas e mortas, algumas, né, foram assassinadas por conta desses conflitos. E agora, até recentemente, também uma pessoa não indígena, né, que também foi assassinada. Quer dizer, esses conflitos, eles precisam chegar ao final. E de que forma? Nós precisamos que o governo federal acelere o processo de demarcação dessas terras e garantindo os direitos das duas partes envolvidas, né? De um lado, que os índios tenham oportunidade de ocupar os seus territórios tradicionais, e de outro lado, que o governo garanta os direitos daqueles que compraram essas terras no passado, né? Que compraram de boa fé, detêm títulos hoje, né, expedidos pelo Estado, são títulos válidos, né, reconhecidos, e essa vai ser, a meu ver, a única forma de resolver essa situação. Agora, deputado, será que a gente não perdeu tempo, por exemplo, quando o presidente Lula ainda estava no governo, ele, aqui em Mato Grosso do Sul, ele autorizou a compra de áreas para atender os índios Guarani Kaiowá. A gente não perdeu muito time aí? Exatamente. O presidente Lula, ele havia já apresentado essa alternativa, né, de se comprar uma área, principalmente em Dourados, onde nós temos duas aldeias indígenas, Jaguapiru e Bororó, né, na periferia de Dourados, mais de 11 mil índios morando numa área de 3.600 hectares, um confinamento, né, de índios, e o presidente Lula tinha apresentado essa proposta de ampliação da aldeia indígena, e realmente passou, né, o momento, e hoje ainda os problemas continuam se agravando ali naquela situação. Importante dizer que dia 19 de abril está sendo marcado em Brasília com a presença de muitos índios. Nós temos uma delegação aqui do Mato Grosso do Sul de lideranças indígenas que reivindicam do governo federal providências urgentes, e dentre essas providências a questão da demarcação das terras dos Kaiowá-Guarani, mas também políticas públicas para atender as comunidades indígenas. Eu acho que é um dia para que o governo federal tenha um olhar voltado para essa população brasileira. Importante dizer, os índios são cidadãos brasileiros, né?
também são portadores de direitos e precisam ter esses direitos garantidos e assegurados pelo governo federal. Muito bem, eu agradeço a presença do deputado Pedro Kemp conosco aqui no programa agora, pelas informações e principalmente para discutir, para debater um pouco mais sobre esse conflito, sobre a demarcação das terras indígenas de Mato Grosso do Sul. Obrigado, deputado. Obrigado, Pio. Parabéns pelo programa. Muito obrigado.